Paz do Senhor, a paz do Senhor para todas, para todos. Estamos de volta. Mais uma live, mais uma quinta-feira. Estamos aí na jornada pelo livro de Gênesis. Pessoal que está acostumado, toda quinta-feira está aqui estudando um livro. Quem já acostumou não fica sem. Toda quinta-feira nós estamos aqui nessa jornada pelo livro de Gênesis. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 38, capítulo 39, a paz do Senhor, evangelho. Irmão Cione já está aqui, ó. Tá me dando a paz do Senhor. Com muita alegria, irmão Cione. Irmão Cione sempre é a primeira. O pastor Luciano tá mandando um beijo para a senhora aí, tá? Mandando um abração e um beijo para a senhora, tá bom? Gente, hoje o assunto é um assunto bem interessante, porque nós estamos passando por capítulos que a gente não está acostumado a ler. Geralmente a gente lê os capítulos principais de Gênesis, né? E a gente pula aqueles capítulos que parece que não tem nada, mas todo o texto, né? Como diz a própria palavra diz acerca dela mesma, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, para corrigir, para ensinar, né? A Vanessa também entrou aí, a paz do Senhor, Vanessinha. Gente, eu sei que é um desafio toda quinta-feira estarmos aqui, não é fácil, né? Tem quinta-feira que é mais fácil, tem quinta-feira que já é mais difícil, mas compromisso é compromisso. Eu estou aqui toda quinta-feira compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, e sempre tem um grupinho que Deus prepara para estar aqui comigo toda quinta-feira. Muita gente não consegue assistir pelo tarde, né, 22 horas, mas tem muita gente que assiste depois, né? Às vezes eu faço a live, vou dormir, né, e no outro dia quando eu acordo vou olhar lá, já tem várias visualizações. Quer dizer que o pessoal assiste até de madrugada, gente, porque de manhã cedo eu acordo, já tem visualizações na live. Então, graças a Deus, né, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 38, gente, de Gênesis. Abre sua Bíblia aí. Capítulo 38 fala sobre Judá e Tamar. Interessante que a gente parou lá no capítulo 37, quando José é vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas. E aí parece que a história dá uma travada, a história interrompe a história para falar sobre Judá, um dos irmãos de José, e a história de Tamar, que é uma história muito interessante. De repente você nem conhece essa história, mas hoje você vai conhecer. Esse capítulo aqui, de Gênesis 38, é um contraste, gente, entre o caráter imoral de Judá na época, tá? E o caráter moral de José. Aqui a gente está falando de dois filhos do mesmo pai, né? E quando José é vendido pelos irmãos para o Egito, algum tempo depois, a Bíblia já relata essa história aqui de Judá e Tamar. Talvez você não conheça a história, mas hoje você vai conhecer. Dilson também entrou aí. Seja bem-vindo também à nossa live. Parece que esse capítulo aqui interrompe a história de José. A gente está na história de José querendo saber o que vai acontecer e de repente a história para no meio para falar sobre isso. Esse jovem José, ele é vendido por seus irmãos, a gente já viu isso, né, com 17 anos, e 28 anos depois, a família de José desce ao Egito. Esses 22 anos que se passaram foram suficientes para Judá se apartar da sua família. Aqui está contando exatamente essa história, gente, em Gênesis 38. Judá se apartou da sua família, Judá se casou, Judá teve 3 filhos, Judá enterrou 2 dos filhos dele, enterrou a sua mulher e se envolveu com Tamar e teve 2 filhos com ela. Exatamente é essa história que é retratada aqui em Gênesis 38. Os fatos que são narrados aqui nesse capítulo 38 vão preparar o cenário para a liderança de Judá. A liderança que Judá vai ocupar no cenário bíblico. Gente, nada que está escrito na Bíblia é à toa. Nada no texto, no relato bíblico é à toa. E aí, por que essa história está aqui? Porque você precisa entender que o Messias, Jesus, viria da tribo de Judá. O Messias viria da tribo de Judá. E quando você vai olhar a genealogia de Jesus, aparece
é Pérez, que foi o filho de Judá. Então, se você não conhece a história de Judá, essa genealogia, quando você olhasse a genealogia de Jesus e visse esse personagem, você não ia saber quem é. Olha como a Bíblia é sábia, as escrituras são sábias. Então, para a gente saber que foi por pura graça de Deus, que Jesus veio da linhagem de Judá. Porque a gente vê aqui no capítulo 38 o pecado de Judá escancarado. A Bíblia, ela não passa a mão no pecado de ninguém. A Bíblia não esconde o pecado de homens, mesmo de homens santos, mesmo de homens que desempenharam um papel importante na Bíblia. Deus não esconde a história deles. E é o que a gente vai ver aqui. Os israelitas, eles quando foram para o Egito, eles foram como uma grande família. A gente vai ver isso mais na frente, né? Quando aquela fome assola a humanidade toda, né? Que os irmãos de José descem ao Egito para comprar comida e descobrem lá que José está lá, e José manda chamar a sua família, eles vão para o Egito como uma grande família. E quando eles saem de lá, 4 séculos mais tarde, eles saem de lá como uma grande nação. Então, tudo isso a gente vai entender estudando o capítulo 38 de Gênesis. A gente vai falar sobre esse capítulo aqui hoje. Então, tendo em vista que a tribo de Judá é a tribo da linhagem real da qual ia sair o Messias, Alessandra, de onde a senhora tirou isso? Quando você pega a bênção que Jacó dá aos seus filhos, lá no final da vida dele, lá em Gênesis 49, versículo 10, olha o que Jacó pronuncia, tá? Como bênção para Judá. Olha o que ele fala. O cetro não se arredará de Judá. Gente, preste atenção nisso. Nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Olha a profecia que sai da boca de Jacó, abençoando seu filho Judá. Jacó diz que o cetro não se arredaria de Judá. Isso quer dizer o quê? Cetro é um objeto da realeza. Jacó está dizendo que a realeza viria do seu filho Judá. Essa foi a bênção que Jacó deu a Judá. O bastão não sairia dos seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Siló aqui é a primeira referência, uma das primeiras referências que se faz ao Messias. Jacó está dizendo que virá Siló, e quando Siló vier de Judá, né, das entranhas de Judá, da família de Judá, quando Siló aparecer, todos os povos obedecerão a Siló. Olha que profecia que Jacó pronuncia sobre Judá. Nós só vamos conhecer o texto bíblico quando a gente vai na raiz do texto. Por isso é tão importante a gente estudar o livro de Gênesis, e eu estou amando estudar o livro de Gênesis com vocês. Então, presta bem atenção, se a gente sabe que a linhagem real vem de Judá, que o próprio Messias vai surgir de Judá, qualquer coisa que se relacione a Judá tem importância para nós. Tem importância na Bíblia, tem importância no Gênesis, tem importância na história bíblica. Então, presta bem atenção, se não existisse o capítulo 38 de Gênesis na minha Bíblia e na sua Bíblia, a gente ia ficar admirado de ler na genealogia de Jesus o nome Pérez. Por quê? Quem foi Pérez? Vamos lá, gente. Vamos lá, abre a sua Bíblia aí no livro de Mateus. Quando vai falar, né? Quando abre o livro de Mateus, no capítulo 1, cita a genealogia de Jesus. Mateus faz questão de dizer que Jesus é o Messias prometido, dando a linhagem dele. Mateus capítulo 1, versículo 3 diz assim: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom e Esrom a Arão. Tá entendendo? Então, aqui na genealogia de Jesus entra Pérez. Se esse capítulo de Gênesis 38 não existisse na minha Bíblia,
não existisse na sua Bíblia, você não ia saber. Você ia falar, ué, quem é esse Pérez? Quem é esse Pérez? Mas já que esse capítulo existe na minha Bíblia e na sua Bíblia, você vai ficar sabendo hoje quem é esse Pérez, né? Que na realidade Pérez é um filho de Judá, que Judá teve com Tamar. E quem era Tamar? A nora dele. Você vai entender essa história hoje, uma história muito interessante. Então, Pérez foi um antepassado do rei Davi, e você pode confirmar essa informação lá no livro de Ruth, capítulo 4, do versículo 18 ao 22. Pérez foi um antepassado do rei Davi e, portanto, um antepassado do próprio Jesus Cristo, como eu acabei de ler para vocês em Mateus, capítulo 1, versículo 4 e também em Mateus 1, versículo 1, tá? Então, capítulo 38 de Gênesis fala do momento em que Judá, que era um dos filhos de Jacó, se afasta da família. Judá se afastou dos seus irmãos em busca de novos ares, em busca de novas oportunidades, novos horizontes, mas ele tomou uma decisão muito perigosa. Judá, como um dos filhos de Jacó, ele se afasta da família e vai se juntar com os cananeus. Os cananeus eram aqueles povos que moravam em Canaã, da qual Deus sempre disse que era para manter afastamento. Então, Judá erra. Por isso que eu falo para vocês, a Bíblia, ela não passa a mão no pecado de ninguém. A Bíblia conta todos os fatos sem tirar nem pôr. Ela expõe todos os fatos para que a gente possa aprender com a palavra. Então, quando a gente lê essa história de Judá, a gente vê que ele começou mal. Ele largou a família para se juntar com os cananeus. E aí, Judá fracassa como marido, ele fracassa como pai, ele fracassa como sogro. E se não fosse a graça de Deus sobre a vida de Judá, para restaurar Judá, ele teria se afundado na cultura pagã. Então, aqui a gente já vê o movimento da graça de Deus sendo derramado sobre a vida de Judá. Por que Deus derrama graça sobre a linhagem de Judá? Primeiro, porque ele se arrependeu, tá? A graça é para os arrependidos. A graça é para os arrependidos. A Bíblia conta o pecado dele, mas diz que ele se arrependeu. E a gente vai ver isso aqui hoje, tá? Por isso a live hoje está muito interessante. Para quem gosta de Bíblia, para quem gosta de pormenores, para quem gosta de aprender no profundo os textos, hoje essa live é para você. Mas a gente vai entender aqui também que os fracassos de Judá não interromperam os planos de Deus. Os fracassos de Judá não frustraram os planos de Deus. Isso aqui é interessante, gente. E eu já absorvo isso para a minha vida, né? A gente tem que entender o seguinte, os nossos fracassos, as nossas limitações, elas não impedem Deus de agir na nossa vida. E aí, quem foram os filhos de Judá? A Bíblia fala aí em Gênesis 38, versículo 3 ao versículo 5, que os filhos de Judá foram 3. Onã e Selá. Foram 3 filhos que Judá teve com aquela mulher cananeia, tá bom? Então, Judá, naquele lugar, afastado da família, ele toma Tamar para ser esposa de seu primeiro filho, seu primogênito. Ele escolhe lá Tamar. Olha, você vai casar com meu filho e dá Tamar para o seu filho primogênito chamado Mas a Bíblia diz que era mau. Era mau. A Bíblia fala isso claramente, gente. Em Gênesis 38, versículos 6 e 7. Olha o que está dizendo aí. Judá, pois, tomou a esposa para seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então a Bíblia diz que era mau. Não conta o pecado dele, não diz por que ele era mau, não dá detalhes, mas diz que Deus mata E aí cai por terra também uma questão que eu já ouvi muita gente falar: Deus não mata. Eu já ouvi até muitas pregações falando assim: Deus não mata ninguém. Quem fala isso é porque não conhece Bíblia. A Bíblia fala aqui claramente, com todas as letras, em qualquer tradução que você tenha de Bíblia na sua casa, que Deus matou porque ele era mau, porque ele era perverso. E aí, sobra quem dos filhos de Judá? Sobra Onã e sobra Selá. Aí,
que Judá faz? Então agora você vai casar com o meu outro filho, Tamar, porque você precisa suscitar filhos. Ele precisa ter descendência. O meu filho que morreu não deixou descendente. Existiu uma lei, né, entre os judeus, que é chamada a lei do levirato, que ela existiu por muito tempo nos tempos bíblicos, que quando um irmão morria sem deixar filhos, aquela esposa ia por outro filho, se ele tivesse idade para casar. E foi o que aconteceu aqui, tá? E aí, quando a Tamar casa com outro filho dele, Onã, o que Onã faz? Onã, toda vez que coabitava com Tamar, ele interrompia o coito. Ele interrompia o coito no momento da ejaculação. Ele interrompia o coito porque ele não queria que ela engravidasse. Olha só, gente, que história interessante, né? E aí, o que Deus faz? Quando Deus vê isso, né? Vê que ele está prejudicando Tamar, né? Olha só, e olha que Tamar nem judia era. Tamar era uma mulher cananeia, mas Tamar estava dentro da lei do levirato. E ela casou com um irmão, né, do falecido marido, para que ela pudesse ter filhos, ter descendentes. E aquele filho, né, chamado Onã, ele foi mal também, porque ele interrompeu o coito no momento da relação sexual, ele interrompeu o coito para ela não engravidar. Quando Deus vê isso, vai lá e mata Onã também. Onde está escrito isso? Versículo 8 ao versículo 10. Então, o que Judá faz? Olha só, gente, olha o que Judá faz. Judá pega Tamar e fala assim, olha só, meu primeiro filho morreu, aí você casou com meu segundo filho morreu, você vai lá para casa dos seus pais e fica lá esperando o meu outro filho crescer para casar com você. Mas na realidade ele fez isso para se livrar de Tamar. Por quê? Ele atribuiu a Tamar, né, na cabeça dele, a morte dos filhos. Disse, poxa, todo filho que eu dou para essa mulher, ele morre, então ele ficou com medo de perder o outro filho, o último, e mandou ela para casa dos pais, e ela ficou lá esperando para que o último filho dele, Selá, fosse maior para casar com ela. E aí, gente, o fato foi que Selá cresceu, né, mas Judá não tinha interesse nenhum de dar esse filho para Tamar. Então ele tipo enrolou ela, vai lá, fica na casa dos seus pais lá, né, e quando meu filho crescer ele vai casar com você, mas só que ele não tinha intenção de fazer isso. Então, olha, ele estava pecando também. Ele estava atribuindo a Tamar a morte dos filhos, mas a Tamar não teve culpa. Deus matou o primeiro filho dele, o porque ele era mau, e Deus matou Onã também porque ele estava agindo mal. E Deus tirou a vida de Onã também, com todas as letras, está escrito aqui no texto bíblico. Então, quando Tamar percebeu, olha que história, gente. Quando Tamar percebeu que os anos se passavam, que ela estava ligada àquela família, a família de Judá, então ela tinha deveres para cumprir como viúva, mas não tinha direito nenhum, já que ele estava enrolando ela. Quando ela percebeu isso, ela arquitetou um plano. Para quê? Para que ela pudesse resolver o problema dela. Por quê? Ela era uma jovem senhora, que foi viúva 2 vezes, não tinha filho, e a gente sabe, gente, que naquela época, uma mulher viúva que não tivesse filhos, ela estava correndo perigo. Uma mulher, ela nos tempos bíblicos, nos tempos antigos, ela não tinha direito nenhum. Ela ia viver à deriva se ela não tivesse um filho para cuidar dela na velhice. Então, o que ela pensou? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí, nesse tempo, Judá fica viúvo. A mulher dele, com a qual ele se casou, morre. No versículo 12 aparece essa informação. E o luto dele durou muito pouco. Ele rapidamente, ele largou o luto, né? E falou assim, olha, eu vou lá para Tímina, porque vai ter uma tosquia de ovelhas, e eu vou para lá. Quando Tamar ficou sabendo que o sogro ia para Tímina, o que ela faz? Ela tirou a sua roupa de viuvez, a sua roupa de luto, ela se cobriu com um véu, e ela se disfarçou e sentou na beira da estrada que ia para Tímina. Ela ficou sentada ali na beira da estrada. Então, por que ela tira a roupa de viuvez e coloca um véu? Porque o véu disfarçava. O véu fazia com que a pessoa não mostrasse quem ela era de verdade. E as prostitutas, na época, elas usavam um véu para cobrir o rosto, de modo que os homens não sabiam quem eram aquelas mulheres com quem ele estava se relacionando.
Entendeu? Então ela faz exatamente isso. Ela se disfarça, se coloca na estrada, né? Porque ela sabia que o sogro dela ia passar por ali. Ela sabia que o sogro estava viúvo, né? E que ele ia para Tímida, então ela ficou ali na estrada porque ela queria arquitetar um plano, ela queria seduzir o sogro porque ela não estava mais aguentando esperar, né? Sabendo que o sogro estava enrolando ela praticamente. Então, aí a gente vê aí, né, quando a gente analisa friamente o texto, a gente vê como que a lei da semeadura ela funciona, né, gente? Eu sempre digo que a lei da semeadura é uma lei é 100% segura e é uma lei que funciona. Tudo que você semeia, você colhe. Então, plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, a gente vê que dentro dessa família, Jacó usou uma túnica para enganar o pai Isaac. Judá e seus irmãos pegaram uma túnica, sujaram de sangue, enganaram Jacó, dizendo que José tinha morrido, quando na verdade eles tinham vendido José para o Egito. E aqui, o que acontece com Judá? Ele é enganado também por Tamar, né? Com uma túnica também. Ela colocou uma túnica, um véu, e enganou Judá, né? Enganou como se fosse uma prostituta. Na realidade, ela não era uma prostituta, mas ela tinha que fazer alguma coisa para segurar os direitos dela. Ela viu que estava sendo ludibriada pelo sogro, então ela toma essa atitude. E aí, Judá quer possuir uma mulher que não é sua. Judá era carnal. Judá queria possuir uma mulher que não é sua. Ele passou ali, ele viu aquela mulher e quis se relacionar com ela, não sabendo que ela era sua nora. E aí a gente vê um contraste enorme na vida de Judá e na vida de José. Você vê, Judá saiu de casa pela sua própria vontade, saiu do meio da sua família pela sua própria vontade, foi morar com os cananeus por sua própria vontade, se casou com uma mulher cananeia por sua própria vontade, se juntou ali com aquela mulher cananeia, teve filhos ali, né? E foi totalmente carnal. Ele tinha tudo para acertar e errou. Mas José, lá no Egito, longe do pai, longe da família, aquela mulher se oferece para ele e ele recusa. Então você vê aí um contraste entre a vida de Judá e a vida de José. E eu até coloquei hoje no meu status, né, ontem, falando sobre isso. Imoralidade é escolha. Imoralidade não é um fato do acaso. Eu errei, eu não pensei. Não, imoralidade é escolha. Você escolhe ser imoral. Você escolhe errar, você escolhe pecar. Porque Judá tinha tudo para acertar, ele não acertou. E José tinha tudo para errar, para fazer a coisa errada, e ele fez a coisa certa. E aí, o que acontece? Né? As pessoas estão entrando aí, a parte do Senhor. Gente, essa live hoje está super interessante. Se você chegou agora, depois assiste do início, tá? Para você entender essa história aqui de Judá e Tamar. E aí, ele fala assim, eu quero me relacionar com você. Judá fala para aquela mulher na beira da estrada, não sabendo que era a nora dela, a nora dele, né? Eu quero me relacionar com você. Aí ela fala assim, vem cá, e o que você vai me dar? Você vai me pagar como? Né? Ela fez realmente o papel mesmo de uma prostituta. Você vai me pagar como? Aí ele falou assim, olha, eu vou mandar para você carneiro, ovelha, vou mandar o pagamento para você. Aí ela falou assim, mas quem garante que você vai mandar mesmo? Então você vai me deixar um penhor, né? Foi uma estratégia dela. Você vai me deixar um penhor. Você vai me deixar um cajado, você vai me deixar seu anel, né? Ela pediu alguns itens pessoais de Judá para que ela pudesse se relacionar com ele. Por quê? Porque todos aqueles itens pessoais iriam identificá-lo depois. Então ele fala, então tudo bem, eu vou me relacionar com você, vou deixar aqui os penhores para você, tá? E depois eu vou mandar alguém para trazer o seu pagamento. Ela, tudo bem, vou ficar aqui com o penhor, tá? Quando chegar o meu pagamento, eu devolvo. Estratégia dela, né? E aí ele se relacionou com ela, né? Teve relações sexuais com ela. E depois foi para casa, legal, né? Tudo bem. E aí ele achou que estava tudo bem, ele procurou alguém para levar lá na casa da mulher, encontrar a mulher. Vai lá na estrada, vai lá e fala com aquela mulher que eu dá isso aqui para ela. E ela vai devolver as minhas coisas. Só que quando foram procurar essa mulher, essa dita prostituta, ela não estava mais lá. Porque na realidade ela não era uma prostituta. Ela era a nora dele.
Então, ele ficou com a pulga atrás da orelha. Ó, o que que aconteceu? Por que que essa mulher não apareceu? Gente, o que que aconteceu? Né? E aí, passou-se o tempo, descobriram, soube-se que Tamar estava grávida. Olha só, gente, descobriu-se. Foram falar com Judá. Olha, sua nora, aquela sua nora que ficou viúva dos seus 2 filhos, que estava lá na casa do pai, tá grávida. Tá grávida. Ele ficou revoltado e falou: vamos pegar ela para queimar ela. Vamos queimar ela porque ela desrespeitou a minha família. Ela desrespeitou a memória dos meus filhos. Ela tá grávida de quem? Ela tá grávida de quem? Se meus 2 filhos morreram, ela estava na casa do pai. Então ela desrespeitou a família. Vamos pegar ela e vamos queimar. E aí vem a grande revelação, né, gente? Capítulo 38 aí, no versículo 26, olha o que ele fala aí, ó. Tirai-a para fora, versículo 24, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro. Então ela falou assim, vocês vão... A Mocione falou, os fofoqueiros de plantão, né? Mocione. Tem os fofoqueiros de plantão, sim. Eles estavam aqui a postos, né? Os fofoqueiros sempre existiram. Desde a antiguidade existe fofoqueiro. Então, aí, eles falaram assim, então vamos lá. Aí ela falou assim, antes de vocês me queimarem, antes de vocês me matarem, porque eu fiquei grávida, olha só, eu tô grávida dessa pessoa aqui. Aí mostrou o selo, mostrou o cordão, mostrou o cajado. Aí foi a grande revelação. Que? Meu Deus, esse selo é de Judá, esse bordão é de Judá. Aí foi a revelação bombástica. Então Judá aqui, ele foi apanhado pelas cordas do seu próprio pecado. Ele foi apanhado, porque ela falou assim, antes de vocês me matarem, eu vou dizer de quem eu tô grávida. E ela faz a grande revelação. Eu estou grávida do dono dessas coisas aqui. Ela não falou o nome dele, mas falou, estou grávida do nome do homem que me deu essas coisas aqui. Aí sabe o que Judá faz? No versículo 26, isso é muito importante, gente. Judá reconheceu os objetos que eram dele, né? E disse, mais justa é ela do que eu, porque eu não dei a ela o meu filho Selá. E aí Judá ficou tão impactado por aquilo que ele fez, né? Pela atitude que essa mulher tomou, a Tamar tomou, que nunca mais ele entrou a ela. Foi só aquela vez quando ele descobriu, né? E essa menina, Tamar, essa mulher, ela teve 2 filhos, que é muito interessante também essa história, porque ela teve 2 filhos gêmeos, tá? E o nome dos filhos dela foi Pérez e Zera. São 2 filhos gêmeos. Interessante é que, se você ver a história até o finalzinho, né, versículo 27 diz assim, aconteceu que estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora. Já viu isso, gente? A criança, antes de nascer, assim, no parto, na hora do parto, um bebê colocou a mãozinha para fora. O corpo não saiu, mas a mãozinha saiu para fora. E aí a parteira foi lá e colocou um fio vermelho na mãozinha do bebê, para marcar aquele bebê que saiu primeiro. Aí no versículo 29 diz assim, mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. Então quando esse bebê recolhe a mão, estava com a mãozinha marcada com fio vermelho, né, que a parteira marcou, o outro irmão que estava no ventre saiu primeiro. E aí perguntaram assim, como um peixe saída, né? Ficaram espantados. Como esse bebê trocou de lugar com o outro? O outro botou a mãozinha para fora, era o primeiro, a gente marcou que era o primeiro. Agora a mãozinha dele entrou e o outro bebê que saiu. Foi uma história um pouquinho interessante, né? E aí, essa história é muito parecida com a história de Esaú e Jacó, né? Que também eram irmãos gêmeos. Então a história aí se repetindo, né? Na família, né? De gêmeos na família. Então aí, gente, esse texto é muito interessante. Talvez você nunca tenha lido esse texto nessa perspectiva, né? Ou parado para pensar nesse texto sobre isso. Então a gente tem que analisar. A gente tem que analisar a lei da semeadura, né? Judá estava ali colhendo aquilo que ele plantou lá atrás. E essa confissão dele ter aceitado
que ele errou com a sua nora, né? Ocorreu mais ou menos no tempo em que todos os irmãos confessaram seu erro contra José, lá em Gênesis 42, 21, tá? Porque a Bíblia, ela não dá uma ordem cronológica certinha, gente. A gente tem que deduzir pelo que está acontecendo ali. A Bíblia não aparece naquela ordem cronológica. Você percebe aqui, né, que na última live a gente falou em Gênesis 37, quando José foi vendido pelos irmãos. E no capítulo 38 já aparece a história de Judá, né? Como se estivesse interrompendo a história. Então, o interessante é que Judá reconhece o seu pecado, né? E aí, esse reconhecimento de pecado já prepara Judá para o próximo reconhecimento de pecado que ele vai fazer, que é reconhecer que estava no meio ali quando o irmão dele, José, foi vendido como escravo. E a partir do primeiro reconhecimento do pecado com Tamar e do segundo reconhecimento do pecado que ele peca contra o irmão José, que ele reconhece que pecou contra o irmão José, isso abre caminho na vida dele para ele se levantar como líder entre todos os filhos de Jacó. Então, olha só a restauração importante que Deus faz na vida de Judá a partir do reconhecimento do pecado. Gente, isso é uma coisa para a gente trazer para a nossa vida também. Muitas pessoas têm promessas. Judá tinha promessa. Jacó abençoa Judá e diz que dele procederiam reis e que Siló viria dele. Siló é uma das referências do rei Jesus, do Messias. Mas para as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida, existe a nossa parte também. Número 1, Deus não encobre o nosso pecado. Se você errou, você tem que confessar o seu erro, você tem que se arrepender, você tem que começar uma nova história com Deus. É isso que esse texto fala pra gente, falou pra mim e fala pra gente. Então, existem promessas que Deus fez pra mim e existem promessas que Deus fez pra você que só vão se cumprir a partir do momento que você reconhece algumas coisas na sua vida. Porque Deus não trabalha em cima de erro. Deus não trabalha em cima de pecado. Então, aqui, Judá entra num processo de restauração na vida, né? Ele reconhece o pecado dele com Tamar. E ele reconhece que pecou também com seu irmão José. Então, são lições que a gente aprende aqui desse texto. Apesar da atitude de Tamar também, né, gente? Não ter sido uma atitude moralmente aprovada, claro que não, né? Ela agiu certo, ela agiu errado, né? Mas também a gente tem que analisar aqui que Tamar, ela foi muito corajosa. Ela foi muito corajosa em ter tomado essa atitude. Por quê? Porque ela também não queria ficar sem linhagem na vida dela. Ela se ligou a uma família que era uma família de Deus, uma família, né, que conhecia o Deus verdadeiro, e ela estava sendo prejudicada dentro dessa família. Então, ela teve que tomar uma atitude radical. Então, preste bem atenção, Tamar não é considerada uma pecadora em Israel, tá, gente? Que isso fique bem claro. Tamar é considerada uma heroína em Israel. Por quê? Porque ela arriscou a própria pele. Você vê, quando descobriram que ela estava grávida, qual foi a atitude? Matá-la. Vamos matá-la porque ela desrespeitou a família. Então, ela assumiu um risco para viver dentro da lei do levirato. Ela assumiu um risco. Ela arriscou sua própria pele por causa da fidelidade familiar. Então, Tamar é uma heroína de Israel. Tamar não é considerada uma pecadora de Israel, não, tá, gente? Ela é considerada uma heroína de Israel. Inclusive, ela está na genealogia de Jesus. Isso é muito interessante. Além de Maria, né, indiretamente Batseba, outras 3 mulheres são citadas na genealogia de Jesus. Isso é interessante para você saber, né, a fim de curiosidade bíblica. Tamar é citada na genealogia de Jesus, onde, irmã Alessandra? Mateus capítulo 1, versículo 3. Raabe e Ruth também são citadas na genealogia de Jesus, em Mateus 1, do versículo 1 ao 17. Desculpa, gente, em Mateus 1, versículo 5, tá? Tamar é citada em Mateus 1, 3 e Raabe e Ruth é citada em Mateus 1, versículo 5. Tamar era cananeia, era uma mulher cananeia que se passou por uma prostituta. Quem era Tamar?
É a história de hoje, a história de Gênesis 38. Raabe era quem? Uma prostituta em Jericó, que depois se converteu ao Deus Altíssimo e viveu até os últimos dias da sua vida junto com Israel, tá? E Ruth quem era? Ruth era uma moabita que se converteu ao judaísmo. A Bíblia fala exatamente aí dessas mulheres que entram na genealogia de Jesus. Três gentias. E essa expressão de três mulheres que não faziam parte da tribo, né, das tribos de Judá, que não eram judias, o fato delas estarem na genealogia de Jesus também já prefigura a graça de Deus, o propósito de Deus de alcançar todos os povos, de alcançar todas as pessoas, de alcançar os gentios. E foi exatamente isso que Deus fez. Lá em João tá dito, né? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Graças a Deus, que a graça do Senhor não é só para os judeus. A graça do Senhor é para todos. É para mim, é para você que está aí assistindo essa live agora, para você que vai assistir essa live depois. Você precisa entender isso. O Senhor ama a todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então, daqui para frente, a história mostra Judá novamente reunido na casa do seu pai, depois de todos esses fatos, né? A Bíblia explica isso aí que aconteceu em Gênesis 38. E quando a gente vê Judá novamente, a gente já vê Judá lá no meio da família de novo, junto com seus irmãos. E na segunda viagem para o Egito, Judá está lá também. A gente vai ver esses fatos mais lá na frente, né? Nas lives de Gênesis 43 e de Gênesis 44 e de Gênesis 46. A gente vai ver Judá lá no meio da sua família no Egito. Ok, gente? Ó, a irmã Alcione colocou aí, graças a Deus por tudo isso. Graças a Deus por tudo isso, irmã Alcione. Então, são lições que a gente aprendeu aqui em Gênesis 38. Imoralidade é questão de escolha, tá? E nós aprendemos que não dá para manter pecado em segredo. O que acontece quando tentamos manter o nosso pecado em secreto? Deus revela. Não adianta o homem tentar esconder o seu pecado, porque mais cedo ou mais tarde esse pecado será revelado, ok? Até aqui nós falamos sobre Gênesis 38. Agora nós vamos para Gênesis 39. Vamos lá? Gênesis 39, que é um dos textos meus preferidos aqui de Gênesis. José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2. Olha que versículo lindo, gente. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs como mordomo na sua casa e passou para suas mãos tudo que ele tinha. Vanessa está dando glória a Deus aí também. Glória a Deus, né, Vanessa? José, gente, era um jovem extraordinário. José tinha uma força moral incrível. José não se entregou à amargura. José não se entregou à autopiedade. José não se entregou ao desespero, mesmo vivendo uma situação inacreditavelmente opressora e triste. Pensa num rapaz de 17 anos, muito amado pelo seu pai e pela sua mãe. Pensa num rapaz dotado de muita sabedoria, inteligência, que foi retirado de casa pelos próprios irmãos e vendido como escravo para o Egito. Esse jovem tinha tudo para ser um jovem amargurado, um jovem triste, um jovem desesperado, mas não foi. A Bíblia, quando fala dele, já no Egito, entrando no Egito, ele foi vendido para um homem chamado Potifar, que era oficial de Faraó.
né? Ele podia ter parado em qualquer lugar no Egito, gente. Ele podia ter parado em lugares horríveis no Egito, né? Porque existia escravidão no Egito, mas ele foi parar na casa de Potifar, que era um oficial de Faraó, tá? Foi para um lugar que era o celeiro do mundo na época, a terra das pirâmides milenares, e foi para a casa de um homem que é estratégico. Ele foi para casa, não de um homem qualquer, mas foi para casa de um homem estratégico. Esse primeiro título, Potifar, quer dizer oficial de Faraó, tá? Então, essa palavra, quando a gente pega o texto Potifar, oficial de Faraó, quando a gente vai para o hebraico, a palavra hebraica para essa palavra que eu acabei de dizer é saris. Saris é traduzido como eunuco. Então, interessante você saber disso também, gente. Aqui a gente dá detalhes de tudo, tá? Quando fala que ele era oficial de Faraó na nossa Bíblia, a gente, ele trabalhava para Faraó. Não, mas quando a gente vai para o hebraico, a gente vê que essa palavra é traduzida no hebraico como saris. E saris quer dizer eunuco. Isso quer dizer que ele era funcionário da corte, tá? E ele era eunuco. O que isso quer dizer? Esse segundo título, comandante da guarda real, ele era eunuco, isso responde muita coisa. Isso responde principalmente o fato da mulher de Potifar ter dado em cima de José. Eu vou explicar isso aqui melhor daqui a pouco. Esse segundo título que Potifar tem, que é comandante da guarda real, Shatabashim, significa comandante dos carrascos. O que isso quer dizer? Ele era comandante dos soldados responsáveis por executar aquelas pessoas que eram condenadas à morte, tá? E em sua função como comandante de guarda, Potifar também era responsável pela prisão real. Então você vê aí no fato, quando aquela mulher dá em cima de José e José recusa, e ela diz que ele tentou forçá-la, o que Potifar faz? Joga ele na prisão, porque na realidade ele era o responsável também pela prisão real. Então, uma coisa ligada à outra, né? Aí a gente pensa assim, Potifar, sendo um homem casado, oficial do rei Faraó, ele era eunuco. Provavelmente ele se tornou eunuco depois de casado por causa do alto ofício que ele tinha. As pessoas para trabalharem, para estarem próximas ao faraó, eles tinham que ser eunucos, né? Porque para não correr o risco de acontecer alguma coisa ali com as mulheres dos reis, né? Dos faraós. Então, as pessoas que serviam ao faraó tinham que ser eunuco, tinham que ser castrado, vamos dizer assim, né? Então, provavelmente, esse homem já tinha uma posição legal. Quando ele foi chamado para trabalhar para Potifar dentro do palácio, servindo ao rei ali, ele se tornou eunuco para assumir essa função, esse alto ofício. E essa mulher, por que casa com o eunuco? Alguém que não poderia mais satisfazê-la sexualmente. Provavelmente por motivos políticos, né? Como acontece muito hoje, e por motivos financeiros também, como acontece muito hoje, né? Quando pessoas muito novas casam com homens muito velhos, né? Acontece isso, até hoje acontece, né? Você sabe que o compatível ali não vai dar certo, sabe que a pessoa já é idosa, já é velha, mas a pessoa casa por causa do financeiro, a pessoa casa por causa do política, como acontece hoje, acontecia também lá, né? Então, em ambas as possibilidades, isso induzia essa mulher a estar sempre envolvida em episódios periódicos de adultério. A Bíblia não diz, mas provavelmente a gente deduz que essa mulher estava acostumada, né, a trair o marido, vamos dizer assim, né? Porque ele era um eunuco. Quando a gente vai a fundo no texto, a gente vê que ele era um eunuco, ele trabalhava diretamente com o faraó. E aí, José está dentro daquela casa. É um jovem bonito, é um jovem cheio de Deus, é um jovem inteligente, um jovem próspero. O seu senhor confia muito nele, colocou toda a casa nas mãos dele, viu que tudo que ele fazia prosperava, né? E é interessante isso aí, né? Mesmo que José estava muito longe de casa, longe do pai, longe da família, a situação dele mudou totalmente. A gente vê aqui no texto, um versículo chave aqui dentro desse texto, versículo 2, quando diz, o Senhor era com ele.
Gente, isso é lindo. O Senhor era com ele. Então, deixa eu falar essa frase aqui para você entender. Ainda que a situação de José tivesse mudado drasticamente, a relação de Deus com ele permaneceu a mesma. Ou seja, o Senhor era com José. José não estava mais na casa do pai, mas o Senhor era com ele. José foi vendido como escravo, mas o Senhor era com ele. Ele estava dentro daquela casa ali, que não era a casa dele, mas o Senhor era com ele. Estava sendo tentado pela mulher de Potifar, mas mesmo assim o Senhor era com ele. Às vezes está dando tudo errado na nossa vida e a gente acha que o Senhor não está com a gente, o Senhor não é conosco, né? José, ele não pensava desse jeito. José, mesmo vivendo uma situação difícil, ele sabia que Deus estava com ele. Gente, preste atenção, pastor Hernando Dias Lopes, ele fala sobre isso. Ele diz que às vezes a gente não consegue enxergar na curva. Isso é, quando a nossa vida está naquela dobra do futuro, né? Quando as coisas parecem que vão dar errado, que a gente não vê uma luz no fim do túnel, né? A gente não vê nada, né? Quando as coisas estão fora do nosso alcance, a gente não consegue enxergar bem. Presta atenção, o plano humano era rasteiro, era deprimente, era humilhante para José, já que para os seus irmãos, para os ismaelitas, para Potifar, José não passava de uma mercadoria. Contudo, no plano de Deus, no plano divino, uma história emocionante estava sendo escrita. Por quê? Porque José não era uma vítima. As pessoas podiam entrar e olhar para a vida de José e achar que ele era uma vítima, mas não. Nos planos de Deus, José era um protagonista de um plano maior traçado pelo próprio Deus. Então, muitas vezes, as pessoas olham para nós, né? Em alguns momentos da nossa vida, elas acham que nós somos vítimas. Ah, tadinha do fulano, tá passando por isso. Tadinho do cicrano, tá passando por isso. As pessoas, elas não conseguem enxergar, assim como nós, em alguns momentos da nossa vida, o que Deus está fazendo. Porque se José pensasse de tudo ruim que estava acontecendo na vida dele, ele ia achar que Deus não estava com ele. Mas Deus estava com ele. Deus começa a dirigir todas as circunstâncias em favor de José. Gente, até o fato de José ter parado no Egito, celeiro do mundo na época, foi providência de Deus. O fato de José ter parado na casa de Potifar, que tinha acesso direto ao faraó, foi providência de Deus. O fato de José prosperar, mesmo sendo dono de nada, ele era apenas um escravo, mas tudo que o Senhor botava na mão dele, o Senhor dele, da casa dele, que era Potifar, colocava na mão dele, prosperava. Tudo que José colocava as mãos prosperava. E por intermédio de José, as bênçãos divinas fluíam para todo mundo à volta de José. Então, a gente fica bem claro aqui, né? José era muito especial, irmão Sione, muito especial. Pessoal que tá entrando aí, ó, sejam bem-vindos todos, tá? José foi uma pessoa super especial. E aí, o que fica claro? Não é o lugar que faz o homem. Não é o lugar que faz... Presta bem atenção nisso. Não é o lugar que faz o homem. Mas o homem é que faz o lugar. Porque mesmo debaixo de opressão humana, é possível perceber a presença de Deus e ser próspero. Presta bem atenção nisso. Não é o lugar que faz ninguém. Não é o lugar que faz ninguém. Mas é aquela pessoa que faz aquele lugar. Porque José estava vivendo seu pior momento, mesmo sendo escravo, e Deus era com ele. A presença de Deus era constante na vida de José. José era próspero, José era abençoado. Então, vamos trazer para nós hoje, vamos trazer essa reflexão da vida de José para a nossa vida hoje. Eu tenho que ser bênção onde eu for. Não é o fato de eu estar nesse lugar que eu estou sendo abençoada. Eu estou sendo abençoada porque a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Se eu estiver no Rio de Janeiro, eu vou ser abençoada. Se eu for para São Paulo, eu vou ser abençoada. Se eu for para os Estados Unidos, eu vou ser abençoada. Se eu for para o Japão, eu vou ser abençoada. Porque a bênção não está condicionada a um lugar. A bênção está condicionada a Deus estar na sua vida. Se Deus está na sua vida, você é uma mulher abençoada, você é um homem abençoado, você é um jovem abençoado. Não depende do que as pessoas acham de você.
pensam a seu respeito. Depende do que Deus está fazendo em você e através de você. Então, nós também somos mordomos. Somos mordomos de Deus. E Deus requer fidelidade na nossa administração. Você vê que José tomava conta do que não era dele e o Senhor prosperou em tudo que ele fez. Aquele homem enriqueceu sobremaneira, porque José estava tomando conta das finanças dele, estava tomando conta da casa dele, estava administrando as coisas dele. Então presta bem atenção, nós também somos administradores de Deus. Nós também somos mordomos de Deus. Tudo que temos não é nosso, é do Senhor. O Senhor nos deu para administrar. E eu queria dividir esse versículo com você, um versículo muito bonito. 1 Coríntios, capítulo 4. Vamos lá. Vamos ler um pouquinho aí. Vamos trazer esse texto para a nossa vida agora. 1 Coríntios, capítulo 4. Queria que você abrisse a sua Bíblia, tá? E marcasse esse versículo na sua Bíblia. 1 Coríntios 4, versículo 1 e versículo 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Olha que coisa linda, gente. O que importa é que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Será que as pessoas que convivem comigo me consideram ministra de Cristo? As pessoas que convivem com você te consideram ministro ou ministra de Cristo? Será que as pessoas te consideram dispenseiros dos mistérios de Deus? Ora, o que se requer de um despenseiro? É que cada dispenseiro se encontre, se ache, seja encontrado fiel. Presta bem atenção. Você é dispenseiro. O que é o dispenseiro? É mordomo. Mordomo é aquele que tem a chave dos armários da casa. É aquele que controla as coisas na casa. Presta bem atenção, gente. Você é dispenseiro de Deus. Você tem a chave na sua mão para abrir o armário da casa de Deus. Gente, isso é lindo. E distribuir bênçãos para as pessoas que estão precisando. E eu não estou falando só de bênçãos materiais, estou falando de bênçãos espirituais também. Nós temos acesso à despensa de Deus. O Senhor nos confiou a sua despensa. O Senhor nos confiou os seus mistérios. O Senhor nos confiou a sua palavra. O Senhor nos confiou os seus tesouros. E nós, para sermos administradores de Deus, temos que ser fiéis. Então, José foi um homem fiel. José foi tentado, tá? Ele foi tentado por aquela mulher. Como diz aí, né? José tinha todas as desculpas para ceder. José tinha todas as desculpas para ceder. E preste atenção, não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação. Todo mundo pode ser tentado. Mas não é pecado ser tentado. Pecado é você ceder à tentação. O que é a tentação? A tentação é um convite ao pecado. A tentação é uma oferta de prazer efêmero. É uma proposta que apela aos nossos desejos. A tentação é a porta de entrada para uma grande tragédia. Então, presta bem atenção. Quando você for tentado, não tenta ser forte. Tentação a gente não enfrenta, tentação a gente foge. Fugir, nesse caso, não é covardia. José fugiu. José poderia ter justificado a sua queda moral, gente. Essa mulher tá dando em cima de mim. Eu sou jovem. Eu sou jovem. Esse é o tempo da autoafirmação, da explosão dos hormônios. Eu sou jovem. Ele podia dizer, ele ter essa desculpa. Olha, eu sou forte, eu sou bonito, eu estou vivendo o meu melhor momento. Minha família não está aqui. Meus pais não estão aqui. Eu já fui vendido como escravo mesmo. Então, eu vou tirar proveito daquilo que está acontecendo aqui comigo agora. Né? A Bíblia fala que ele era tentado diariamente, gente. Vamos ler aí, Gênesis 39. Vamos pro texto, estamos já chegando no finalzinho.
A Bíblia diz em Gênesis 39, versículo 7, olha que aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Olha só, gente. No versículo 10, falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela. Então presta bem atenção. A tentação era todo dia. Ó, a irmã Sônia colocou aí, sempre teremos alguém para tentar ou atrapalhar os planos de Deus. Com certeza. Quando você estiver caminhando bem na presença de Deus, pode esperar que vai vir um ataque de Satanás para te tirar do propósito. Então, esse jovem aqui, José, ele era tentado todo dia. Tá dizendo aqui, gente, versículo 7 e versículo 10. A mulher tentava ele todo dia. A mulher queria ter alguma coisa com ele todo dia. E a Bíblia diz que ele foi agarrado, gente. Versículo 11, olha aí. Versículo 11. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios. Ninguém da casa se achava presente. Então ela pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. Então a mulher, ela estava em petição de miséria aqui mesmo. Ela estava realmente com vontade de pegar José, né? E a Bíblia diz que ele foi agarrado e ele fugiu, né? O segredo não é resistir, o segredo é fugir. No caso da tentação, fugir é ser forte. E a resposta de José foi um não enérgico. Gente, isso é muito interessante também. Ele, porém, deixou as vestes, vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da casa. Quando, na primeira tentativa que ela faz, né, para ele, ele diz assim, olha, seu marido deixou tudo na minha mão, né, a Monsanto colocou que é malévola mesmo, é malévola mesmo, com certeza. E ele falou assim, ó, o meu senhor me deu tudo, mas ele não me deu a senhora para mim. Ele entregou a casa na minha mão, mas não me entregou a senhora, não. E ele falou um não enérgico para ela. Essa fala de José para ela, que não ia ceder, no hebraico é me'en. No hebraico é me'en, que é um não querer decidido. Ele falou assim de forma direta. Esse me'en em hebraico, que é o não mesmo. Sabe o que ele falou para aquela mulher, né? Quando a gente vai para o hebraico, né? Para a língua original, que foi escrito esse texto aqui de Gênesis 39, ele está dizendo assim, não há a menor possibilidade de eu me deitar com você. Ele está dizendo isso aqui, na linguagem dele, na língua hebraica, né, no texto hebraico, como está escrito aqui, ele está dizendo, ele disse exatamente isso para ela. Sem chance alguma. Sem chance. Não existe a possibilidade. Não existe a possibilidade de eu fazer isso. Não existe a possibilidade de eu pecar com você. Não existe essa possibilidade. Ele falou um não assim decisivo para ela. E aí tem um teólogo, eu não anotei o nome do teólogo, esqueci de anotar, mas tem um teólogo que fala assim, aquele que deseja manter em ordem o seu jardim não deve preparar um canteiro para as ervas daninhas. Você já percebeu? Tem gente que faz o jardim bonitinho, mas deixa um pedacinho lá para as ervas daninhas. Então, o que a pessoa está querendo? Já está querendo alguma coisa. Então, se você não quer cair em tentação, não abre espaço na sua vida. E José, ele não abriu esse espaço. José foi um rapaz decidido a ser o melhor, mesmo vivendo o seu pior. E aí aquela mulher arma uma cilada, né? Arranca a roupa dele, puxa a roupa dele, conta a historinha que ela quis contar ali, dizendo que ele tentou forçá-la, né? O servo hebreu que nos trouxeste veio para essa casa para me insultar, né? E quando o marido dessa mulher ouviu essas palavras, ele acendeu em ira, né? Acendeu em ira e pegou José e colocou no cárcere. Eu já falei isso aqui uma vez, pregando, e vou tornar a repetir, né? Se aquele homem tivesse a certeza que José realmente tinha tentado alguma coisa contra a mulher dele, ele tinha mandado matar José, não prender. A gente já viu aqui no início da live que ele era chefe dos carrascos, ele era responsável pela prisão real. O cargo que ele ocupava dava a ele esse poder. Então, se ele
presta bem atenção, no coração dele ele já sabia que ele conhecia a boa bisca que tinha em casa, ele já sabia disso, né? Porque se ele tivesse certeza que realmente José tinha feito alguma coisa, ele tinha mandado matar José, não teria mandado prender José. E José ia ficar preso ali muito tempo esperando o julgamento que poderia acontecer ou não, né? Ainda tinha isso também. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí com detalhes. Hoje a live já está acabando e eu vou encerrar. Mas a Bíblia diz que José foi mandado para a prisão. Gênesis 39 acaba aqui, ó. Ele ficou na prisão. O Senhor, porém, era com José. Presta bem atenção. José, ele foi para a prisão, mas Deus foi com ele lá para a prisão. Você entende isso? José sai da casa do pai vendido como escravo, vai para o Egito, Deus vai com ele. Ele vai para a casa de Potifar, Deus vai com ele. Ele vai para a prisão, Deus vai com ele. Quando ele chega na prisão, presta bem atenção, o guarda daquela prisão, o carcereiro daquela prisão, pegou as chaves da prisão e deu na mão de José. José passou a administrar também a prisão. Gente, isso aqui é lindo. A Bíblia diz que o carcereiro ele não tinha cuidado de nada, ele deixou tudo na mão de José. Isso quer dizer que o carcereiro teve até umas férias fora de época, né? Ele não se preocupava mais, ele estava ali no nome, mas quem tomava conta de tudo era José. O Senhor tinha unção de administração na vida de José, tinha unção de sabedoria na vida de José. Aquilo que ele aprendeu em casa com o pai, ele colocou em prática na casa de Potifar, ele colocou em prática na prisão, e da prisão ele vai sair para viver o seu melhor momento. Então, às vezes nós temos que passar pelo pior para alcançar o melhor. Só que às vezes a gente não consegue enxergar, né? Como eu disse aqui, nas curvas da vida a gente não consegue enxergar. Quando a gente está na curva, a gente não enxerga direito. Mas Deus tinha um propósito na vida de José, e eu creio que Deus também tem um propósito na minha vida e na sua vida. Então não perca a fé, não perca a esperança no seu pior momento. O seu pior pode ser o último degrau que falta para a sua exaltação. O último degrau que falta para a bênção, para a vitória chegar na sua vida. Então não desista, faça como José. Não desista da sua fé, não desista do seu Deus, não se entregue à dor, não se entregue ao desespero, não se entregue à angústia, não deixe a raiz de amargura crescer no teu coração, porque se a gente for olhar para a tristeza, a amargura da vida, a gente fica azedo, a gente se ressente e a gente perde as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Não esqueça disso. Todo mundo pode estar contra você, mas se o Senhor estiver contigo, você será abençoado onde você estiver. Onde você colocar a planta dos teus pés, você será abençoado. O que você fizer, você será abençoado. Eu tenho vivido isso e eu tenho certeza que você que está me ouvindo, a Conceição colocou aí amém. Amém. Linguagem universal, né? De aceitar, de crer que o Senhor faz, que o Senhor está fazendo. Então, gente, a live de hoje são esses 2 capítulos que nós estudamos. Com certeza você aprendeu muita coisa boa hoje, muita coisa importante hoje. Hoje eu não vou passar do horário, já são 11h10, né? Conseguimos falar o capítulo 38 e o capítulo 39 de Gênesis. Semana que vem, capítulo 40, eu vou dar mais alguns detalhes aí do 39. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um restinho de quinta-feira, né? Que estamos quase terminando a quinta-feira, abençoado, uma sexta-feira abençoada. Lembrando, quem está aqui comigo, amanhã tem MCL na M54, Mulheres com Livros. Amanhã estamos lá estudando, 6h40, Design Interior com a professora Rogéria. Eu estarei lá também. E 7h40, 10 Mulheres da Bíblia, comigo, MCL lá. Gente, será bênção. Brigadu, irmã Alcione, irmã Conceição, tem várias pessoas comigo aqui, não sei se ainda estão, mas algumas pessoas entraram, não sei se ainda estão. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, né? Obrigada aí pelo apoio de toda quinta-feira. Se der, eu vou mandar um PDF também para o pessoal que quiser a live de hoje, tá bem? Por escrito, direitinho. Não vou mandar hoje não, gente, porque amanhã tem MCL, tô ocupada, mas até segunda, terça-feira eu vou estar colocando no meu grupo de Gênesis. Para quem não sabe, eu tenho um grupo de Gênesis aí, tá? Para quem quer receber os PDFs das aulas. Eu parei um pouco dos PDFs, mas agora eu estou dando os PDFs. Que Deus abençoe vocês, guarde, dê uma noite abençoada
O Luciano botou um fundinho musical aqui, ó. Olha só, gente, esse hino. Que lindo. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco. Não abandone o barco, a vitória vai chegar. Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo. Sim, é E vai lindo. ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Muito bonito, né? Mostrando, dizendo aí que tá recebendo em nome de Jesus. Não pare, não desista. Porque o Senhor que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para terminá-la. Não acabou. Sua missão não acabou. Se você está vivo é porque a sua missão não acabou. Então não para, não desista. Às vezes dá vontade de olhar para trás, jogar tudo para cima. Não quero mais viver isso. Mas não desista. José não desistiu. E o propósito que Deus tinha na vida de José não foi só para ele. E nunca é. O propósito de Deus nunca é só para nós. O propósito de Deus é para as pessoas que estão ao nosso lado. José foi maltratado, vendido pelos irmãos, mas no final, quem salvou a família foi José. Quem trouxe mantimento para a família foi José. Quem cuidou daquela família no Egito foi José. Então, não desista, não desista. Vanessa colocou aí, ó, quando chegamos do outro lado, sempre levamos alguém sem saber, com certeza, com certeza. Porque quando você ajuda a outra pessoa, você está indo também. Quando você está ajudando a outra pessoa a nadar, você está nadando junto com ela. Então você vai e você vai junto. Mas às vezes, quando chegar do outro lado, Deus é uma questão terrena. Espiritual também. O pastor está falando aqui, ó. Muitas pessoas vão conosco. A gente não tem essa noção. Do outro lado, não é só materialmente falando, né, gente? É do outro lado da vida, né? Quando a gente chegar lá no céu, a gente vai entender a importância do propósito da nossa vida. Como Deus foi importante, né, na nossa vida, a ponto de levar outras pessoas, né, para que outras pessoas conheçam, que a gente possa fazer o nome de Jesus conhecido, né? Coisa linda, né? Então não para. Eu não vou parar e você também não vai parar. Guarda esse louvor no teu coração, guarda essa palavra no teu coração. Toca nesse aviãozinho aqui, gente, ó. Não custa nada espalhar a palavra de Deus. Olha, só tocar nesse aviãozinho e mandar essa live para alguém. Compartilha, coloca no seu status. Pega uma frase que a gente falou aqui, coloca lá no seu status, compartilha, divulga a palavra de Deus. Muitas pessoas morrendo sem Deus, sem paz, sem salvação. Uma palavra salva uma pessoa, uma palavra muda a história, o destino de uma pessoa. Então seja essa bênção na vida de alguém, seja essa bênção que levanta, apresenta a Jesus, a pessoa que pode mudar o quadro da vida, da história. Deus te abençoe, te guarde, senão vamos fazer uma vigília aqui, né, gente? Beijo para todos, Deus abençoe vocês muito. Tchau, Deus abençoe, até a próxima.